Vocês sabem o que significa o Q da sigla LGBTQIA+? Queer, que é a única letra da sigla que não tem a ver com sexualidade, gênero ou sexo biológico. Essa letrinha ainda causa várias discussões, vários desentendimentos de informações. Ela tem a ver, a letra Q, com comportamento. Ou seja, toda pessoa que desvia da norma cis-heteronormativa está fora do padrão, ela está contemplada na letrinha Q. A ideia do vídeo de hoje é te ajudar a entender as pessoas que se identificam como queer. Mas que padrão é esse? Bom, você nasce mulher, se identifica como mulher. Você é uma pessoa cisgênero. Você nasce homem, gosta de mulheres. Você é uma pessoa heterossexual. E esse é o padrão cis-heteronormativo. Tudo que foge a essa regra é queer. Tem gente que acha que Q não deveria estar na sigla, por não ter a ver com gênero e sexualidade. Mas tem quem defenda a existência dessa letrinha na sigla. O pesquisador Christian Gonzatti, em seus estudos sobre os usos da expressão queer, identificou 3 diferentes sentidos atuais para a palavra. Primeiro, queer como identidade, relacionada a qualquer pessoa que perturbe a lógica cis-heteronormativa da sociedade. 2. Queer como um termo guarda-chuva para diferentes identidades não heterossexuais e não cisgêneras. E 3. O queer como um movimento político, como ativismo e como campo de estudos. Esse termo surge como uma ofensa, originalmente usada em inglês para apontar pessoas estranhas, esquisitas, peculiares. Começou a ser usada no século XIX como um termo pejorativo para pessoas que não seguissem os padrões da sociedade, por exemplo, prostitutas, bêbados, moradores de rua, etc. No contexto brasileiro, podemos pensar termos que são usados pejorativamente, como viado, sapatão, bicha. Foi na passagem para o século XX que o termo passou a ser usado especificamente para pessoas que fugiam da visão binária de gênero e de sexualidade, traziam questionamentos sobre uma sociedade extremamente cis-heterocentrada. As trans, as lésbicas, os gays e todas as outras pessoas que fugiam da estrutura familiar vigente passaram a ser vistas como os estranhos, pondo a família tradicional cis-heteronormativa como a margem entre o certo e o errado. Mais que uma identidade de gênero ou uma orientação sexual, o queer está atrelado a um posicionamento político. A revolução queer começou lá nos anos 80, nos Estados Unidos, com a epidemia de HIV/AIDS. A LGBTfobia se intensificou numa escala mundial. Os queers eram vistos como os culpados por essa nova doença e foram perdendo seus direitos de viver em sociedade. Muitas pessoas alegavam que a doença era um castigo divino, também colocando em dúvida o caráter das pessoas que contraíam a doença. E esse episódio triste da história nos mostrou que a política praticada nos Estados Unidos naqueles anos, naquela época, sob o comando do presidente Ronald Reagan, aproveitou uma doença que era totalmente desconhecida, ela era contagiosa, é uma doença viral, e aproveitou essa doença para culpabilizar modos de existência, formas de viver, formas de amar, que eram diferentes da cis-heteronorma. Ao invés de acolhimento, testagem, investimento na ciência e nas pesquisas, o Estado norte-americano ele recusou a reconhecer a emergência dessa doença, dessa epidemia, e preferiu demonizar essa doença nova, estigmatizando as pessoas que sofreram e morreram de AIDS desde aqueles anos 80. E vemos até hoje os efeitos daquela política, na forma de preconceito, na forma de estigmatização das pessoas que têm o HIV/AIDS. No contexto de aparecimento da síndrome da imunodeficiência adquirida e da forma equivocada como foi compreendida,
percebemos que ela se tornou uma resposta conservadora à revolução sexual e às vanguardas sociais. O queer surge assim, como uma reação e uma resistência a um novo momento biopolítico instaurado pela AIDS. Se você quer saber um pouco mais sobre esse contexto estadunidense da época da crise da AIDS, a gente tem uma sugestão de série. A 6ª série Pose, que fala sobre a cultura dos bailes em Nova York nos anos 80 e contextualiza de um jeito muito bonito a luta pelo direito à existência das pessoas queer em meio à pandemia da AIDS. Foi em uma marcha pelos direitos LGBTQIA+, que ocorreu em Nova York em 1990, que a palavra queer foi usada como um meio de identificação dentro da comunidade. Foi por meio de um texto distribuído com o nome de Queer Read This que o termo teve sua primeira aparição de forma ressignificada. Abre aspas. Como posso lhe dizer, como posso convencê-la, irmão, irmã, de que sua vida está em perigo? Todo dia que você acorda viva, relativamente feliz e saudável, você está praticando um ato de rebelião. Você, uma queer viva e em bom estado de saúde, é uma revolucionária. Não há nada neste planeta que valide, proteja ou encoraje a tua existência. É um milagre que você esteja aqui lendo estas palavras. Você deveria, para todos os efeitos, já estar morta. Fecha aspas. Manifesto Queer Nation, 1990-2016. Nessa mesma década surgiu a teoria queer, que coloca em debate os padrões e as normas de gênero e sexualidade binárias. Entre os precursores da teoria queer, um nome de grande destaque é da filósofa estadunidense Judith Butler, que, inspirada em estudos sobre a sexualidade de Michel Foucault, desenvolveu críticas sobre a binaridade de gênero e sexualidade. Butler traz os papéis de gênero como um imposto às pessoas no nascimento. De acordo com o sexo biológico, a pessoa vai ser levada a desempenhar papéis sociais. Esses papéis de gênero ditarão a conduta da pessoa, e que por ter nascido mulher, se atrairá por homens. Entenderá que sexo é uma prática reprodutiva, terá anseios por casar e ter filhos, entre outros. A mesma lógica se aplica aos homens, que desejarão mulheres, contrair matrimônio tardiamente, ser provedor da família e outros comportamentos estereotipados. A filósofa também nos traz a reflexão de que gênero é construível, pois para ela gênero é fazer e não ser. Essa ideia está muito associada à expressão de gênero e de identidade de gênero. Os estudos queer ajudaram a interrogar, a questionar as categorias sobre homem e mulher, colocando em xeque sua suposta naturalidade e evidenciando uma pluralidade gigantesca de formas de habitar o mundo a partir do gênero. O queer busca compreender os processos de classificação, de estabelecimento das fronteiras entre a aceitação social e a negação do direito à existência, que lá no fim resultam no xingamento. A violência é a primeira experiência com relação à expressão de gênero e sexualidade de muitas pessoas, especialmente daquelas que foram rejeitadas e entenderam que não eram normais. É nessa situação de vergonha que descobrimos que somos queer. As normas são impostas violentamente a quem desafia os padrões de gênero e sexualidade, mesmo que minimamente, e a essas pessoas estão dirigidas diferentes violências, e a estas pessoas são dirigidas diferentes violências, ironias, piadas, injúrias e ameaças, muitas vezes seguidas de tapas, socos e surras. No contexto latino-americano, os estudos queer têm seus próprios nomes: estudos transviados, estudos viados, estudos do cu, como sugere Larissa Pelúcio, que afirma que esses nomes, pela carga de estranheza e pelo incômodo que causam, são nomes muito queer. Essa é a ideia, né? É a estranheza, é o desconforto do leitor, de quem está ouvindo, de quem está pensando o queer. E esta que é a ideia: ressignificar a linguagem, ressignificar as palavras ofensivas e pejorativas, usando-as como potência para causar uma
aspas, perturbação queer, que não busca nenhum tipo de aceitação por parte dos valores hegemônicos. Por exemplo, a pessoa que nasce com um pinto é classificada como homem e precisa performar masculinidade e sentir atração por mulheres. Não! O queer não pensa isso. O queer critica esses valores, mostrando como essa arbitrariedade e obrigatoriedade da relação linear entre sexo, gênero e desejo acaba engendrando experiências de abjeção, vergonha e estigma. Mas todas as lutas têm também suas contradições. O próprio movimento queer no Brasil sofreu várias críticas por ter um viés embranquecido e cisgênero. Quando em seu primeiro evento em São Paulo, que ocorreu no Sesc São Paulo, onde só palestrantes eram, em sua imensa maioria, pessoas brancas e cisgênero. Ou seja, faltou na mesa o atravessamento racial e a transgeneridade nesse evento. A pessoa que se define como queer não está presa às definições impostas, tanto de gênero quanto de sexualidade, e não segue uma norma exclusiva ou imposta. Então dizer que uma pessoa tem uma identidade de gênero queer parece equivocado, pois o termo identidade já está atrelado a algo fixo, e essa definição é o oposto do que a palavra queer significa, que é algo fluido. O mais correto, pensando nessas questões, é utilizar a expressão pessoa queer, sem a palavra identidade ou gênero. Como se trata de comportamento, ou seja, de como a pessoa se sente, a pessoa queer ela pode ser mais de uma das letrinhas da sigla LGBTQIA+. Tudo depende de como essa pessoa se define. E para não cometer vacilos, quando trocar uma ideia com uma pessoa queer, pergunta para ela como ela quer ser tratada, quais pronomes ela prefere usar. Não vai pisar na bola, hein? Gostou do nosso vídeo de hoje? Vamos deixar 3 dicas de leitura sobre o tema de hoje. O primeiro livro é Teoria Queer, um aprendizado pelas diferenças, do Richard Miskolci. Maravilhoso. O segundo é Cartografia do Pensamento Queer, do Rafael Leopoldo. E terceira dica de leitura é Judith Butler e a Teoria Queer, da Sara Sali. Boa leitura, bons estudos e até mais!